Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês. Eu morava com meu pai e com a minha mãe, né, até meus 7 anos de idade, éramos nós três. Meu pai veio a falecer, né, quando eu tinha 7 anos de idade, por conta de uma doença pulmonar, né, que ele teve, e ele acabou, né, falecendo. Quando meu pai era vivo, minha mãe e meu pai brigavam muito, sabe? Eles tinham um relacionamento muito agressivo, muito violento. Eles bebiam demais. E toda vez que eles bebiam, que eles saíam pra beber, pra ir pra forró, pra pagode, eles chegavam em casa, eles dois caíam no pau. E eu sempre presenciei tudo isso. A maioria das vezes minha mãe me deixava com alguma vizinha. Até mesmo já chegou a me deixar sozinha em casa, eu com uns 5, 6 anos de idade, dormindo. E foi sair com meu pai pra forró, pagode, chegou de madrugada ou então de manhã. E eu cresci, né, vendo briga, violência dentro de casa, agressões. E minha mãe sempre foi uma mãe muito agressiva, até mesmo comigo. Além de ser com meu pai, ela também era comigo bem agressiva, bem violenta. Não tinha esse negócio de amor de mãe, carinho de mãe, sabe? Tudo minha mãe me batia. Qualquer coisa que ela tivesse na mão, se eu fizesse qualquer coisa assim que ela não gostasse, ela me tacava, o que ela tivesse na mão, ela jogava em cima de mim. Meu pai não era muito carinhoso e tal, mas algumas vezes ele demonstrava carinho, algumas vezes ele demonstrava amor. Ele nunca foi de me bater igual minha mãe fazia. Mas, de qualquer forma, eu nunca tive um exemplo de pai e mãe dentro de casa. Conforme eu fui crescendo com 7 anos de idade, né, meu pai teve um problema pulmonar e veio a falecer, e então foi só eu e minha mãe. Pra ser sincera, parecia que as coisas pioraram. As coisas foram de mal a pior. Porque um pouquinho de carinho, um pouquinho de afeto, de amor que eu tinha do meu pai já não tinha mais. Minha mãe começou a beber mais ainda do que ela já bebia. E aí ela começou a se envolver com diversos homens. Ela começou a namorar com diversos homens diferentes. E pra completar, ela começou a trazer esses homens pra dentro de casa. Então tinha vezes que de madrugada eu acordava pra ir no banheiro e simplesmente os namorados dela passavam de cueca na minha frente. Os homens dela, eu nem sei que eu falo namorado, porque não era namorado, sabe? Cada semana ela tava com um homem diferente. E todo homem que ela arrumava, todo relacionamento que a mãe entrava, era agressão, violência, xingamentos, de ambas partes, tanto da parte dele quanto da parte dela. Eles brigavam bastante. E isso era todos os homens que a mãe arrumava, todos os homens que a mãe arrumava, era isso. Ela começou a ter um relacionamento com um homem, na qual eu olhava pra ele e sempre me assustava com o jeito dele de ser. Ele era mais violento que os outros, sabe? Ele queria mandar dentro da nossa casa, ele mandava. Ele veio morar com a gente, a mãe trouxe ele pra uma... Diferente dos outros, os outros iam lá, passavam uma semana, e depois sumia, nunca mais eu via. Esse minha mãe trouxe pra morar. Ela trouxe as coisas dele, ele trouxe as coisas dele pra dentro da nossa casa. Sem eu mesmo minha mãe conhecer direito, sabe? E aí eu comecei a ver coisas absurdas, sabe? Ele enforcava minha mãe. Eles caíam num pau de verdade, gente, vocês não têm ideia. E todas as vezes que eu tentava defender minha mãe, ele me batia também. Quantas das vezes eu deixei de ir pra escola, que eu ia pra escola com a vizinha. Minha mãe não deixava eu ir pra escola porque eu tava com marca.
todas as vezes que ele me agredia, ele me deixava com marca. E isso foi acontecendo frequentemente. Minha mãe começou a se afundar nesse relacionamento, mais do que ela... A vida dela começou a piorar muito mais do que era antes, sabe? Pelo menos ela ficava com um homem, com outro, mas ninguém batia nela daquela forma. Ninguém espancava ela, tipo, batia em mim, encostava a mão. Eu presenciei muita coisa dentro da casa da minha mãe, mas não daquela forma, sabe? Daquela maneira. E graças a Deus, o fato dela ter tido complicações quando ela me teve, ela não poderia mais engravidar. Então não tinha como ela ter outro filho. Que, por sinal, era muito bom isso. Porque se ela nunca me deu amor, se ela nunca me deu carinho, se ela nunca, sabe, fez o papel dela de mãe, nunca teve presente. Minha escola, nada. A minha mãe nunca foi presente na minha vida em relação a isso. Por que ela seria uma boa mãe pro meu irmão, que talvez ela nem saberia quem é o pai? Entendi, por uma parte eu agradeci que minha mãe não podia ter filho, sabe? E esse rapaz que ela se relacionou, minha mãe teve um relacionamento que ela trouxe para dentro da nossa casa, era bem mais novo que ela. Então ele queria ser pai. Então ele sempre, toda vez que a gente brigava, ele jogava isso na cara dela, ele sempre falava isso: você não consegue nem me dar um filho. Eu não sei se a mãe nunca tinha falado pra ele, nunca tinha comentado com ele que não podia mais ter filho, que não podia mais engravidar. Só sei que toda vez que ele brigava com a minha mãe, que ele batia nela, ele jogava isso na cara dela, que ela não conseguia nem dar um filho pra ele. E isso foi ficando pior, foi ficando cada vez pior, as agressões aumentavam cada dia que passava. Sabe, minha mãe foi ficando acabada, ela foi se acabando na bebida. Ele começou a usar vários tipos de droga e trazer pra dentro de casa. E eu não conseguia entender por que minha mãe estava passando por aquilo. Ela não precisava daquilo. Ela não precisava daquilo porque ele não ajudava ela com nada, não ajudava a gente com nada, dentro de casa com nada. Tinha a pensão do meu pai, que meu pai já era aposentado, né, desde muito tempo, por causa de um acidente que meu pai teve na empresa, de que ele trabalhava há um tempo, então ele foi aposentado muito cedo. E não sei, eu não entendia o porquê que minha mãe ficava naquele relacionamento. O que ela deixava ele bater nela, ela agredia a mim, sabe? Ela não fazia nada, ela não fazia nada. Até aí já era um inferno. Até aí já era um inferno. Teve um dia que ele saiu para um pagode, eu lembro que minha mãe se arrumou toda, e eu já sabia que aquilo não ia dar muito certo. Ele tinha um ciúme possessivo da minha mãe. Minha mãe era bonita, minha mãe não era feia, sabe? Era uma coroa bonita. Ele tinha um ciúme possessivo da minha mãe se arrumou todinho, eu sabia que quando ele chegasse em casa ia ter briga, eles iam cair no pau. E aí eu lembro que eu tava dormindo, de madrugada eles chegaram. E chegaram gritando os dois. Gritando, um xingando o outro, sabe? Aquele mesmo escândalo, sabe? Aquele mesmo show de antes. E minha mãe chegou gritando com ele, falando que não prestava, que queria que ele fosse a casa dela e tudo mais. E eu não me meti. Nesse dia eu tinha colocado na cabeça que eu não ia me meter mais. Então eu continuei na minha cama, deitada. Lá em casa, nenhum dos quartos tinha porta, era de cortina. Então, nisso que eu escutei a briga toda, né, eles xingavam e tudo mais, acabou que depois de umas meia hora ficou silêncio, ficou tudo silêncio. E eu falei, finalmente, hoje eles não caíram na porrada, hoje eles não caíram no pau, não teve agressão, pelo menos isso, né. E aí eu voltei a dormir. Quando eu tava dormindo, eu senti meio que o vento, sabe, da cortina. Como parece que abriram a cortina, né, e automaticamente o vento, né, como a minha cama era perto da porta do quarto, né, que tinha cortina, eu senti o vento. Independente dos namorados que minha mãe arrumou, ou algo do tipo, nunca ninguém chegou a entrar no meu quarto, sabe?
Então eu imaginei que fosse minha mãe entrando e minha mãe fosse deitar comigo, porque eu não queria deitar com ele. Só que não. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava com o lençol fino, me cobrindo, e ele tirou o lençol e começou a passar a mão em mim. Sabe, começou a passar a mão em mim. E eu não tive reação nenhuma. Eu simplesmente gelei. E na minha cabeça só passava: pai, da onde o Senhor estiver agora, me ajuda. Era só isso que passava na minha cabeça. Da onde o Senhor estiver agora, me ajuda. Me ajuda, não deixa ele fazer nada comigo. E aí ele começou a encostar a parte dele. Tipo, ele deitou na cama, sabe? Começou a encostar a parte dele. A parte íntima dele, sabe? O negócio dele em mim. Aquele negócio duro, sabe? Eu só pensava isso. Pai, da onde o Senhor estiver, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. E eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Primeiro que eu tinha medo dele me agredir. Eu já vi ele agredir minha mãe tantas vezes que eu achei que ele poderia fazer coisa pior comigo. Ele enforcava minha mãe, ele fazia coisas, sabe? Que eu, às vezes, eu achava que ele ia matar minha mãe. Então, na minha cabeça, ele também poderia me matar. E eu fiquei quieta. Eu simplesmente não fiz nada. E nisso ele abaixou minha calcinha até o joelho. E ele começou a colocar um dedo. Eu lembro que ele molhava a mão, sabe? Eu acho que por saliva. Não tinha outro jeito dele molhar a mão, os dedos dele. Ele molhava os dedos e ele... Só sei que naquele dia ele cometeu o ato. Sim. Ele abusou de mim. Ele penetrou dentro de mim e eu chorei. Chorei, chorei, chorei. E eu só pedia: pai, da onde o Senhor estiver, me ajuda. Me leva pra onde o Senhor estiver. Na minha cabeça, a dor que eu tava sentindo, eu só pensava nisso. Pai, da onde o Senhor estiver, me ajuda. Me leva pra onde o Senhor tá. Me tira desse sofrimento. Eu já não aguentava mais viver aquele inferno que eu vivia. Minha mãe todo dia era espancada, sabe? Eles brigavam o tempo inteiro, se xingavam. Eu, pra ajudar minha mãe, me metia também e acabava sendo agredida. Eu não tava mais aguentando aquilo. Ele fez tudo que ele tinha que fazer. E depois ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. No outro dia, ele agiu como se nada tivesse acontecido. E eu só chorava, chorava, não queria mais sair do quarto. Minha mãe, quando viu que eu não queria mais sair do quarto, que eu não queria mais ir pra escola, minha mãe começou a me bater, obrigar a ir pra escola assim mesmo. E eu fui pra escola. Cheguei na escola, meu comportamento já era bem na minha. Já era de sofrida mesmo, sabe? Angustiada. Só que piorou. Eu chorava o tempo todo na sala de aula.
Toda vez que eu lembrava, sabe, dele me tocando, dele me encostando, da dor que eu sentia, eu chorava. Eu chorava, mas eu chorava muito. E eu comecei a ter, sabe, surtos. Eu comecei a puxar o meu próprio cabelo, sabe? Eu comecei a eu mesmo me arranhar, eu comecei... E, gente, foi, sabe, era escroto, era terrível pra mim. Eu sentia nojo de mim, sabe? Eu sentia muito nojo de mim. E eu fui chamada na direção da escola, minha professora me levou pra direção. E aí, quando chegou lá, a diretora começou a conversar comigo e tal. E eu comecei a chorar, eu chorava. E ela já imaginava o que tinha acontecido. E ela começou a me perguntar: alguém te encostou? Alguém encostou na sua parte íntima? Ela começou a perguntar. E eu só balancei a cabeça que sim. E aí ela chamou minha mãe na escola. Minha mãe foi na escola. Chegou lá, a diretora começou a insistir pra me contar o que tinha acontecido. Eu só falava: foi ele, foi namorado da minha mãe, foi ele, foi namorado da minha mãe. E a diretora falou pra ela que eu tinha sido violentada, que o meu comportamento não era normal, que era pra me chamar, que era minha mãe ir na delegacia ou chamar coisa tutelar ou me levar no psicólogo pra me falar, porque eu com certeza tinha sido violentada. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma surra, mais uma surra. Falou pra nunca mais eu acusar o namorado dela do jeito que eu acusei, porque ela tinha certeza que ele não tinha feito nada comigo, que ele poderia ser o que fosse, mas ele não era um abusador, ele não era um pedófilo, ele não era nada disso. E aí, no outro dia eu fui pra escola, minha mãe me obrigou a ir pra escola de calça e de blusa de manga, só que tava calor. Pela atitude da minha mãe, a diretora já sabia que minha mãe não ia pra delegacia, que minha mãe ia fazer nada, minha mãe ia me agredir. Porque eu já tinha aparecido com marcas na escola. E quando eu cheguei na escola, que eu passei pela diretora, ela me chamou e pediu pra me levantar o casaco. Quando eu levantei o casaco, ela viu o tanto de marca que eu tinha. Minha mãe tinha me deixado com muita marca. E aí a diretora chamou o conselho tutelar. Chamou o conselho tutelar, falou o que estava acontecendo. Chegou lá, eu comecei a conversar com uma mulher do conselho tutelar, que ela foi me passando a segurança, eu fui contando pra ela, a gente foi conversando, e eu fui contando pra ela o que tinha acontecido, sabe? Eu chorava, mas eu consegui contar. Pra vocês terem ideia, minha mãe fugiu com ele, pra ele não ser preso. Ela simplesmente cagou pra mim. Ela nunca foi uma boa mãe. Ela simplesmente sumiu com ele. Eu fui morar com a minha avó, com a mãe do meu pai, que morava um pouco distante. Foi a única que quis ficar comigo, dentre a família, né? Até hoje eu moro com a minha avó. Não tenho notícia da minha mãe. Pra ser sincero, eu não faço questão de ter. Eu espero que, por onde ela estiver, que ela pague. Ela e ele paguem por tudo. Principalmente a minha mãe. Eu não vou falar que eu amo ela, porque eu não amo. Eu também não odeio ela. Eu só quero que eles paguem por tudo que eles fizeram comigo. Por tudo que eles fizeram passar. Principalmente por ela ser minha mãe. Por ela ser uma pessoa que tinha que me defender, que tinha que me proteger. Ela nunca fez isso.
que nunca me deu amor, nunca me deu carinho, nunca me deu nada disso. Espero que a senhora pague por tudo que a senhora fez eu passar. Fala, galera. Gente, quando a seguidora me contou a história, sabe, eu senti a dor dela, eu senti a mágoa que ela tem. Eu senti realmente o que ela carrega, gente. É muito difícil, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, sabe? Ter o desprezo, né? Ser desprezada assim por uma mãe. A mãe escolher uma pessoa que fez mal, sabe? A você, que abusou de você, preferiu estar do lado dele, fugir com ele simplesmente. Então, imagina a dor que ela deve sentir. Na verdade, a infância dela veio, né? Sequência de traumas. Primeiro, a família dela, né? O ambiente que ela vivia com o pai e com a mãe, que já era conturbado, já era com agressões. Depois veio a perda do pai dela, que era a única pessoa que dava, né, um pouco ali de migalhas, né? De amor e de carinho. Por mais que seja que fosse pouca, mas deu. E ela veio perder o pai. E depois só teve a mãe, né? Que nem sei se a gente chama isso de mãe, né, gente? Porque a gente que é mãe, a gente sabe como é que é um sentimento de mãe com filho. E ela não teve nem um pouco. Não tem como falar que ela teve esse sentimento que ela teve, que ela foi mãe, porque ela não foi. Ela não protegeu, ela não defendeu, não deu amor, não deu carinho, não deu educação, não deu nada, gente. Então, o ambiente que ela sempre viveu foi carregado disso. Traumas, sabe? Violência, agressões, xingamentos. Infelizmente, né? Eu espero que você procure uma terapia, que você vá ao psicólogo. Porque eu entendo o que você já passou. E entendo que também deve ser muito difícil carregar isso com você. Então, vá no psicólogo, faça uma terapia para te ajudar, pelo menos, a tirar, sabe, um pouco desse peso que você carrega. Não deseje mal para sua mãe. Obviamente que esse monstro deveria estar na cadeia, que ela nunca deveria ter defendido ele, ter ido embora com ele. Tô falando que você tem que ter ela por perto, que você tem que querer ela por perto, que você tem que amá-la como mãe. Não tô falando isso, até porque acho que nem eu conseguiria. Tenta não criar um futuro baseado nisso, tá bom? Espero que dê tudo certo pra você. Desejo pra você toda a sorte do mundo, tá? Qualquer coisa pode me chamar no privado, como eu te falei, tá bom? A gente conversa mais. Então é isso, galera. Se você estiver passando por qualquer coisa parecida, se você conhece alguém que tá passando por algum tipo de abuso ou algo do tipo, denuncie, gente, diz que sim. Tá? Não deixe com que esses abusadores saiam impunes, como esse daí saiu, tá bom? Se você também tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram, curta, comenta, compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.